Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de saúde coletiva. Hoje nós vamos falar sobre linhas de cuidado, uma estratégia de organização dos serviços de saúde que ajuda a potencializar a integração e o atingimento dos princípios do SUS, em especial o princípio da integralidade da atenção à saúde. Então, toda linha de cuidado, ela surgiu, essa concepção, pensando num desafio. Como eu faço para funcionar efetivamente uma rede de serviços de saúde integrada com um objetivo comum? É importante lembrar que a linha de cuidado ela surge antes da discussão de redes de atenção à saúde. Então, atualmente, nós ouvimos um pouco menos a discussão de linhas de cuidado, mas daria para dizer que a linha de cuidado ela é uma etapa quase preliminar à constituição de uma rede, porque ela está falando de uma interligação de menos serviços. E as questões que nós precisamos nos colocar quando pensamos uma integração de serviços é o quão integrado nós queremos que esses serviços estejam, quais serviços e estruturas farão parte e quais os fluxos que serão desenvolvidos entre os serviços e as estruturas. As linhas de cuidado, elas têm algumas características que são ao mesmo tempo potencialidades, porque resolvem várias questões, mas também são desafios porque elas lidam com uma lógica muito diferente de como nós vínhamos organizando até agora. Então, os fluxos assistenciais, eles devem ser considerados os mais seguros e garantidos ou mais assegurados para quem utiliza. Nós pensamos o fluxo dentro de uma linha de cuidado a partir do usuário. Para isso, nós também temos que ter claro qual é o itinerário, inclusive é chamado itinerário terapêutico, qual é o caminho que o usuário deve fazer nessa rede. Isso inclui todos os espaços, não exclusivamente os da saúde. Vai ser conforme a necessidade que o usuário apresenta. E por último, a possibilidade de pactuação de fluxos entre diferentes serviços para oferecer integralidade. Isso significa que os serviços de saúde eles têm que fazer um acordo coletivo sobre qual é o objetivo do seu trabalho. Num objetivo macro seria que todos vão trabalhar para o melhor cuidado e integralidade da atenção. E cada um sabendo qual a parte que lhe compete nessa grande rede. Para isso, existe um termo que é chamado de linha de cuidado integral, traçando algumas diretrizes. Por que integral? Porque como todas as estratégias de mudança, elas recebem um incentivo, tanto financeiro quanto tecnológico. Então, alguns serviços implementaram espaços chamados de linhas de cuidado, mas não exatamente funcionando como linhas de cuidado. Então, foi preciso instituir algumas diretrizes para as linhas de cuidado, lembrando que a linha de cuidado ela já parte do princípio de um objetivo comum. Então, uma linha de cuidado integral ela tem 4 diretrizes principais. Primeiro é o acolhimento, que significa que todo usuário que ingressa nessa linha de cuidado, ele deve receber o que a gente chama de escuta qualificada. Nós devemos considerar o que ele precisa a partir do que ele diz que precisa. Então, essa é a perspectiva do acolhimento. O vínculo, todo usuário que entra dentro de uma linha de cuidado, ele é usuário daquela linha. Então, mesmo que ele saia de um serviço para o outro dentro da linha, todos os serviços são corresponsáveis pelo processo. Isso evita que ao sair de um serviço de saúde, o usuário não faça mais parte daquele serviço. Não, ele continua sendo parte da linha e, por consequência, em alguma medida, parte daquele serviço. A responsabilização de todos pelo processo do usuário. Então, se eu sou responsável por um usuário que já passou por mim, eu vou fazer o máximo para que não só ele se sinta acolhido e cuidado, mas também que seu trajeto seja o mais fácil possível. Isso ajuda com que o usuário tenha clareza da lógica de organização desse trajeto. E por último, um projeto terapêutico que o nome tecnicamente utilizado é um projeto terapêutico singular. Singular não no sentido de ser único, mas singular no sentido de que ele é adaptado a cada um. Ou seja, cada usuário
tem um projeto terapêutico, tem um conjunto de atos de saúde pensados para o seu caso específico. Duas pessoas que têm a mesma doença não necessariamente vivem da mesma forma aquela doença. Então, por isso que todo projeto terapêutico, na perspectiva de uma linha de cuidado, ele tem que ser naturalmente singular. Como nós podemos pensar na construção de uma linha de cuidado? As etapas, usualmente colocadas, são sequenciais, ou seja, primeiro eu identifico qual a rede de serviços de saúde que está disponível para esse processo de cuidado. Quando eu falo de uma linha de cuidado, por exemplo, de saúde da criança, quais são os serviços que vão fazer parte para eu conseguir pensar uma linha de cuidado? Eu vou precisar definir e priorizar quais as linhas de cuidado necessárias. Saúde da criança, eu estou falando sobre qualquer criança, é criança com alguma questão específica, crianças em situação de vulnerabilidade, crianças escolarizadas. Eu vou ter que fazer uma certa delimitação, porque a natureza da linha de cuidado, ela até tem uma intenção de ser expandida, mas a ideia preliminar é que ela organize fluxos menores. Então, você precisa delimitar a que responde essa linha de cuidado. Eu preciso assegurar que o processo de planejamento e pactuação seja coletivo. Se eu quero que todos os serviços e todos os trabalhadores envolvidos façam parte, eles vão precisar, em alguma medida, fazer parte não só na realização das ações da linha, como no seu planejamento e pactuação. A saúde no Brasil tem muito fortemente a característica de uma certa voluntariedade, né? Talvez também porque os profissionais têm um momento junto dos pacientes que não pode ser muito regulado, é muito difícil fazer essa regulação. Então, se um trabalhador, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, da área clínica, não tem interesse pela proposta, ele muitas vezes subverte essa proposta. Ele simplesmente decide, não vou executar dessa maneira. Ele não executa de uma maneira que ele entenda prejudicial para o usuário, mas ele também não precisa executar de uma maneira que ele entenda que é maior do que a sua disponibilidade para o trabalho. E aí você também precisa mapear as possibilidades de acesso das pessoas a esse serviço, porque você pode planejar uma linha de cuidado muito organizada, mas que ela não tem uma porta de entrada muito clara para o usuário, ou a porta de entrada é difícil para o usuário. Então, por exemplo, essa questão da linha de cuidado, pensando numa criança, eu posso ter uma única porta de acesso, ou seja, pela emergência de hospital. Mas eu poderia ter múltiplas portas, como, por exemplo, acessar através da escola, através do CRAS, através da unidade de saúde. Eu posso fazer uma decisão que faça sentido. Claro, por isso que a pactuação tem que ser coletiva, porque eu preciso também avisar a escola de que ela vai ser ingresso para o serviço de saúde. Eu preciso avisar, por exemplo, um serviço não especializado. Eu preciso ter clareza de que foi feito um pacto em relação a isso. E a construção da linha de cuidado, ela pode se utilizar de algumas ferramentas analisadoras. E aqui eu acho uma questão importante para todos, porque pensar, a gente, quando pensa uma rede de atenção à saúde, por exemplo, ou pensa no sistema único de saúde, pensar sistemicamente tem um grande desafio, que é a dificuldade de nós olharmos sistemicamente. Então, pensar uma linha de cuidado, ela permite que você faça arranjos menores. Inclusive, fica muito mais claro para um profissional da saúde, que não necessariamente é um gestor, ou nem necessariamente um gestor que é macro, é, olhar o processo de trabalho e fazer ajustes menores que potencializam talvez as transformações maiores. O que seriam ferramentas analisadoras? São ferramentas para tentar identificar como funciona o processo de cuidado e o processo de trabalho. E aí você tem que ter ferramentas que entendam como são as relações dentro, intra e interinstitucionais e entre as instituições que você está discutindo, tentar identificar não só as relações das instituições, mas as relações no processo de trabalho, o que a gente chama da microdecisão, como que a relação entre um médico e uma enfermeira, entre um enfermeiro e um nutricionista, acontece nesse processo. E, no final, claro, como uma boa ferramenta, fazer uma síntese para que você possa ter uma capacidade de decisão e de análise. Eu vou trazer aqui dois exemplos de ferramentas analisadoras. Uma delas é a rede de petição e compromissos. A rede de petição e compromissos, ela tenta identificar as demandas, os pedidos e os pactos, as ofertas, os compromissos
que as diferentes áreas, serviços e profissionais fazem no processo de trabalho. E claro, por isso que é petição e compromisso. O que que você pede para fazer o seu trabalho? E o que que você oferece em troca ao fazer o seu trabalho? Usualmente, quando nós fazemos essas avaliações, eu já participei de algumas, nós observamos que nós oferecemos algo que ninguém pediu ou pedimos algo que ninguém tem para oferecer, ou não deixamos claro o nosso pedido. E ao fazer isso, você começa a identificar ruídos. Esses ruídos na organização dos serviços são impeditivos para que se trabalhe conjuntamente, ou inclusive para que se alinhem alguns fluxos. Aqui eu trouxe um exemplo de como funcionaria uma organização, né, de uma rede de prestação e compromisso. Você faz grupos de trabalho dentro dos diferentes serviços, identificando o que que pede para funcionar e o que que se compromete em fazer ao receber isso. E faz um pequeno esquema diagramático, né, onde diz o que entra e o que sai naquela relação. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma rede de petição e compromissos. Essa foi realizada efetivamente em um serviço de nutrição de um grande hospital. E aí nós temos pedidos para vários entes, né? Para a gerência, que seriam os gestores maiores do hospital, pedidos para os médicos, pedidos para a enfermagem, pedidos para os pacientes. E aí eu vou destacar que todos esses pedidos são na perspectiva do serviço, aqui do caso de nutrição. Quando nós fazemos geralmente o pedido ao contrário, nós precisamos checar se o seu pedido tem uma oferta correspondente. Senão, a tendência é que haja um ruído do tipo: você não oferece aquilo que eu preciso. Um exemplo bastante emblemático era duas questões que eu queria ressaltar, por exemplo, do usuário. O que que eu peço para funcionar? Informação sobre o costume alimentar. Isso significa que a única coisa que eu estou pedindo é que ele nos forneça informações. É isso. Ah, mas o usuário não é colaborativo, ele rejeita o nosso procedimento. Eu não pedi para ele passividade, certo? Eu não pedi para ele nada além de informações. Eu preciso ter clareza do pedido. Assim como um exemplo que eu vou citar é a questão da relação, por exemplo, da nutrição com a enfermagem, que em várias instituições hospitalares tem uma certa tensão. E ali tem a questão de auxílio ao usuário para alimentação. Ao dizer isso, significa eu posso deixar o alimento e peço para que o profissional da enfermagem, técnico, enfermeiro, ajude o usuário a levar a comida até a boca, por exemplo. Quando nós observarmos os compromissos equivalentes, por exemplo, no caso do usuário, vai ser o equilíbrio nutricional das dietas, um bom atendimento e comunicação. Quando essa mesma rede foi feita com o usuário, o que vocês imaginam que o usuário pediria para um serviço de nutrição? Seria um equilíbrio nutricional, um bom atendimento e comunicação? Possivelmente sim, mas também sabor, por exemplo. Então, um usuário que critica o sabor, ele está dizendo isso, eu fiz um pedido, e a pessoa do serviço de nutrição pode dizer assim, mas eu estou oferecendo, você não está. Aí você tem uma conversa de alguém que não escuta ou com alguém que não sabe se expressar, e esses ruídos dificultam para que você faça fluxos melhores. Na relação com a enfermagem, como citei o exemplo, tem a questão de entrega das dietas e o compromisso de recolhimento dos materiais e alimentos após a refeição. Quando esse mesmo esquema foi feito, por exemplo, com o profissional da enfermagem, em relação à alimentação, a expectativa de auxílio ao usuário do profissional da enfermagem era que isso fosse feito pelo profissional da nutrição. Então, ambos esperavam que o outro fizesse a tarefa de ajudar o usuário a se alimentar. E no raso, no essencial, em alguns momentos o usuário não recebe o alimento. Ele recebe a comida na sua cama, na sua base, mas não consegue fazer o procedimento da alimentação. E aí nós temos uma relação de ruído que não só dificulta o processo da integralidade, como inclusive agrava o processo de cuidado. Porque o usuário fica sem alimento e cada uma das categorias profissionais acusa a outra de falta de responsabilidade ou falta de compromisso com o usuário. Esse é um pequeno exemplo, mas é para a gente pensar o quanto esses ruídos são. Imagine, se você tem um ruído nesse nível tão micro, a chance de você fazer uma linha de cuidado maior ou mesmo uma rede de atenção à saúde é quase zero.
E aqui fica exemplificado a questão das petições e compromissos numa relação diagramática, né, esquemática. E aí a gente vai observar, por exemplo, que tem alguns serviços onde tem mais linhas entrando e outros tem mais linhas saindo, e geralmente isso não é proporcional. A tendência é que os serviços peçam mais para alguns e ofereçam mais para outros, o que gera já um certo ressentimento nas relações de trabalho. E, pior, eu posso ter inclusive alguns locais onde eu só peço e não ofereço nada. Então, essa é uma relação que eu preciso ter cuidado. Na questão de uma linha, eu não vou ter a ideia de área fim e área meio. Todos trabalham para o fim do cuidado do usuário. Então, nesta perspectiva, quando você faz isso numa estrutura mais tradicional, por exemplo, como um hospital, em geral, as áreas meio recebem pouco e oferecem muito, e as áreas fim recebem muito e oferecem menos, né? Claro que daí quando dizem, mas eu ofereço diretamente para o usuário, isso parece que dá um grau de nobreza ou diferenciação, mas na prática as áreas administrativas ou outras também oferecem uh, questões para o usuário, como informação, documentação, então essa relação não é exatamente verdadeira. E nós temos também o fluxograma descritor. Ele é um mapeamento de fluxos e de processos que acontecem. Algumas vezes isso já é observado, fluxogramas em geral, que usam as elipses, os retângulos, quadrados, losangos, uma linearidade para você compreender como funciona um fluxo. Um fluxograma descritor ou analisador, ele tem uma característica um pouquinho diferente, que ele parte do usuário. Então você geralmente começa mapeando como é que aquela pessoa usa o serviço de saúde. E você tenta depois simplificar essa linha ou essa trajetória do usuário. Aqui nós temos um exemplo de um fluxograma descritor. Ele é um mapeamento de uma criança ou de um usuário acompanhado, né, pediátrico, dentro de um serviço de saúde. E aí nós conseguimos ver claramente ao longo do tempo as etapas de cuidado, e aí nós podemos tomar uma. Aí alguém poderia dizer assim, mas ela parece ser bastante linear, mas tem várias perguntas aqui. Por exemplo, precisava esse conjunto de procedimentos ser nessa ordem? Eles precisavam ser tantos procedimentos? Eles precisavam ser com esse intervalo de tempo? E se essa trajetória não é tão linear, isso é o melhor para o usuário? Entendam que tem uma série de possibilidades de qualificação quando você observa como é a trajetória e consegue pensar, será que é o melhor para o usuário? Isso vai reorganizar o seu processo de trabalho, mas com certeza vai tornar mais integral o cuidado do usuário. E aqui eu trago alguns exemplos de linhas de cuidado no Brasil. Nem todas estão funcionando da maneira mais robusta, como era no início, porque se nós lembrarmos as linhas de cuidado, eu comentei isso, elas iniciaram no Brasil ali no meados dos anos 1990. Então, 95, 97, as linhas começam mais fortemente com um grande incentivo de financiamento pelo Ministério da Saúde. E aí a contrapartida também é que muitos locais fazem linha de cuidado para receber recursos e não necessariamente para mudar a lógica de organização. As linhas de cuidado sendo organizadas, elas conseguem fazer algumas mudanças, mas logo ali nos anos 2008, 2010, nós fazemos uma ampliação da lógica de linha de cuidado para a lógica de redes de atenção à saúde. Se ficou claro para todo mundo, as linhas de cuidado são um pouco menos complexas de organizar do que as redes de atenção à saúde. Então, por isso mesmo que não seja a política predominante do Ministério da Saúde atualmente, é importante saber que ela ajuda para a construção de uma rede também. E dentre as linhas de cuidado, acho que é importante só fazer um destaque, onde nós temos ali a linha de cuidado mãe-bebê em saúde mental, cuidado do idoso e cuidado em oncologia, onde diz ao lado ANS. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, a agência que regula os planos de saúde. Então, aquelas 4 linhas de cuidado são 4 linhas de cuidado originadas dentro do setor privado de saúde. Por que isso? Porque a linha de cuidado, se ela tem um fluxo mais seguro, então ela evita mais erros inadvertidamente. Se ela é um fluxo mais garantido para o usuário e promove vínculo, o usuário tende a frequentar a linha mais regularmente. Além disso, ela é mais custo efetiva, porque você não vai gastar dinheiro fazendo sobreposição de procedimentos. Então, o setor privado já utiliza a linha de cuidado e alguns ainda até hoje utilizam mais fortemente porque ele é uma maneira também de racionalizar o processo
e tornar o processo mais atraente para o usuário e mais custo efetivo para quem oferece. Ah, lembrando que essas linhas de cuidado, já também dá para deixar claro, elas escolhem um determinado público-alvo para direcionar essa atenção. E no caso da ANS, mãe, bebê, saúde mental, idoso e oncologia são perfis de usuário que demandam um cuidado muito específico de integralidade e, dependendo do contexto, de alto custo. Então, por isso também são eleitas como linhas de cuidados preliminares. Espero que tenha ficado claro para vocês como uma estratégia de ajudar a pensar a organização e interação entre os serviços de saúde. Muito obrigado e nos vemos na próxima.